Oi, eu sou o Kael e esse é meu primeiro devlog. Sou de Fortaleza e sou desenvolvedor de sistema há alguns 10 anos. Sempre gostei de videogames. Cresci jogando Super Mario World na locadora do bairro, depois A Link to the Past e Pokémon Silver rodando em emuladores na casa de amigos. De lá pra cá as coisas melhoraram um pouco, mas ainda vou mais pro lado nintendista do que sonista. Durante essa pandemia, eu voltei pra minha cidade natal depois de alguns anos fora. E em meio ao total desespero do isolamento, que coincidiram também com 30 dias de férias, eu comecei a jogar Hollow Knight. E como metade do mundo, aquele jogo 2D com gráficos, ambientação e jogabilidade incríveis consumiram algumas semanas do meu tempo e ainda me causaram uma tendinite. Mas calhei de descobrir no YouTube que ele tinha sido criado por um estúdio de 2 pessoas, que era o primeiro jogo comercial deles, que eles tinham feito tudo sozinhos. E queria fazer algo assim também. Então, os próximos meses da minha academia foram dedicados a aprender o que eu conseguiria fazer com o conhecimento que eu tinha e o que eu não tinha. Logo me pareceu que a Unity era um bom começo. Um engine para desenvolvimento de jogos, que é de graça, usando linguagem C Sharp, que apesar de não ser minha especialidade, já tive contato antes, e é minimamente parecida com Java, para não precisar aprender algo completamente novo. Mas o que diabos é um monobehavior? E como eu faço para organizar essa máquina de estados? E como eu lido com esse tile map e efeito parallax? E cada pergunta levava 2 semanas de pesquisa e trabalho para implementar algo que não chegava perto do nível do que eu tinha na cabeça. Logo as férias acabaram e eu tive que me dividir com o trabalho e caiu a ficha que o escopo do projeto que eu tinha em mente era muito maior do que eu tinha pensado. Então, meu projeto de um Souls-like, side-scrolling 2D em preto e branco com lagartos voltou pra gaveta e pegando a dica de vários outros devlogs que comecei a assistir, eu percebi que fazer um trabalho pequeno, com um escopo bem delimitado, ia deixar eu aprender e testar minhas habilidades e me manter motivado para continuar nas horas vagas. Então eu comecei a participar de algumas Game Jams, que são pequenas competições temáticas que duram alguns dias ou semanas, onde a galera manda seus trabalhos e depois recebe notas de quem participou. Não me saí bem em nenhuma delas, mas aprendi muita coisa que ainda não tinha visto, como exportar um projeto na Unity, lidar com cenas, adicionar áudio, trabalhar com diferentes resoluções de tela. Vocês podem ver minhas submissões no link na descrição, mas não espere encontrar nada muito bom, só conseguir terminar já era uma vitória. Correr atrás do relógio para terminar algo acaba sugando muito da minha energia, então passei a trabalhar em pequenos projetinhos por conta própria, mas voltei na barreira de conseguir me sentir motivado para entregar algo e finalizar as ideias que eu tinha. Então chega no motivo de fazer esse devlog. A ideia é criar algo que me dê uma responsabilidade de concluir uma ideia, pois se pessoas estiverem acompanhando, vai ser mais fácil me comprometer em terminar. E também vou criar uma audiência que queira de fato jogar o que eu fizer. Afinal, fazer um jogo só pra mim não me parece muito recompensador. E um outro motivo é que criar jogos é difícil, e é difícil aprender sobre. E ajudar outras pessoas a aprender sempre foi algo que eu gostei de fazer no meu trabalho. E penso que pode ser algo que eu possa gostar de fazer como parte desse hobby. Além disso, tem muito material em inglês sobre como criar jogos, em português nem tanto. Bom, e você deve estar pensando qual é esse projeto. Bem, um dos jogos casuais que eu acho mais divertido e que sempre retorno quando estou de férias é Hearthstone. Sempre me interessei por jogos de cartas desde a época de Yu-Gi-Oh! Mas o modelo de Hearthstone com partidas curtas, regras básicas e simples, mas que exigem um certo nível de estratégia, me fez gastar muitas horas me divertindo no celular, e até jogando multiplayer online, algo que nenhuma outra franquia me motivou a fazer. Resolvi juntar isso com outro estilo que eu gosto muito, jogos de colecionar monstrinhos e batalhas por turno, como os de Pokémon. Também oferecem o mesmo tipo de desafio que parece simples a princípio, mas que pode se tornar bem profundos. Então minha ideia é criar um jogo de cartas com monstrinhos colecionáveis, com vantagens e desvantagens de tipos, status de batalha, cada um com uma habilidade passiva específica que pode ser ativada quando jogado no campo. No começo eu resolvi usar imagens de Pokémon para agilizar a implementação, mas aos poucos devo migrar para meus próprios bichinhos à medida que for progredindo. Esses são os objetivos que tenho com esse projeto para ajudar a guiar minhas decisões. Primeiro, fazer um projeto com escopo reduzido, de até 6 meses. Pode parecer muito, mas é bem menos do que o que eu tinha em mente antes e é bem mais do que os últimos que eu trabalhei. E criar uma audiência para o jogo. Com isso em mente, uma das primeiras decisões que precisei tomar era se faria um jogo com multiplayer distribuído ou uma experiência local. Eu não sou muito fã de jogos distribuídos, mas Hearthstone é uma das poucas exceções, então consigo entender o apelo.
É bem divertido jogar contra alguém online. Uma disputa começa em segundos, e o fato dos seus adversários poderem ter estratégias completamente inesperadas adiciona muito apelo. Dei uma pesquisada em alguns frameworks para multiplayer distribuído. Existem alguns gratuitos por número de usuários conectados ao mesmo tempo e outros pagos e bem caros, mas acabei descobrindo que a Unity estava disponibilizando uma solução oficial através da Unity Game System, que estava em beta, mas que pretende ser gratuita para certas faixas de número de usuários conectados. O bom de utilizar uma solução oficial é que ela deve receber suporte por muitos anos e ela vai integrar bem com a arquitetura da Unity. E se for abraçada pela comunidade, muito material deve ser gerado com exemplos e fica mais fácil tirar dúvidas e resolver problemas. Então baixei um projeto e tentei seguir os tutoriais presentes na documentação com a ajuda de alguns outros do YouTube. Apesar dos tutoriais serem bem claros, como o framework ainda está em beta, algumas das APIs tinham mudado e eu gastei algum tempo lidando com problemas que não tinham documentação em nenhum lugar. Mas eu ouvi que eles já lançaram a versão final recentemente, então se você está procurando algo parecido, recomendo dar uma olhada. Depois disso, consegui entender o conceito e como poderia funcionar no meu jogo. Usando o módulo de multiplayer da Unity Game System, você é capaz de criar um lobby, onde pessoas podem entrar. Uma vez no lobby, você pode conectar diretamente com uma ou mais pessoas. E então, a Unity cria uma conexão entre essas instâncias do jogo, onde um deles funciona como servidor e os outros como clientes. A partir dos clientes, você pode criar objetos cujos estados são automaticamente compartilhados com todos que estão conectados. No seu código, você tem que identificar se você é um servidor ou um cliente. E toda vez que precisa fazer uma alteração em um objeto, pede para que isso seja feito no servidor, através de algumas anotações que são feitas no código, para que o estado seja compartilhado com todos. Essa é uma super simplificação. A API, na verdade, oferece duas maneiras de fazer isso. Uma em que falhas são ignoradas e outra que garante entrega e ordem das alterações. Depois de pensar um pouco, na verdade dias, percebi que daria para abstrair isso com um padrão de comandos e que funcionaria perfeitamente com um jogo de cartas de turnos. Veja bem, o padrão de comando é um padrão de projeto que é uma forma conhecida e registrada de resolver problemas. Se você está começando com o desenvolvimento, recomendo dar uma lida sobre. O padrão de comando tenta separar o pedido para que um objeto faça algo da atual execução, permitindo enfileirar pedidos que vão ser executados depois, e até criar um histórico que pode ser desfeito ou refeito. Desse jeito, eu poderia manter todo o estado da batalha, baralho, cartas no servidor e os clientes só precisavam enviar um comando para ser executado. O servidor receberia eles e através do framework da Unity se encarregaria de atualizar os clientes com todas as mudanças. Mas dito isso, o código de multiplayer é bastante complicado. Tem muitos cenários de falha para serem tratados e testar o funcionamento durante o desenvolvimento me pareceu um pouco difícil. E eu iria aumentar bastante a complexidade e isso iria exigir que eu aprendesse algo que nunca trabalhei mais a fundo. Veja, em testes, em prova de conceitos é fácil, mas quando você vai usar no caso real, a complexidade se torna bem maior. E falando a verdade, não sei se as pessoas vão se interessar pelo meu jogo, então pode ser que elas nem consigam encontrar alguém para jogar, acabando com todo o esforço para desenvolver isso. Voltando no objetivo de fazer um jogo com escopo reduzido, aqui era um local onde eu poderia cortar escopo. Decidi priorizar criar uma experiência solo, com um desafio crescente. Pokémon faz isso há anos, e é uma franquia de sucesso. Se eu criar inimigos interessantes, devo conseguir manter o jogador interessado por tempo suficiente. E se as pessoas se interessarem, multiplayer pode ser adicionado depois. Decidi ainda utilizar o padrão de comandos para organizar minha arquitetura, porque seria uma boa forma de estruturar e poderia facilmente se adaptar para o multiplayer depois. E aí, o que vocês acham? Deixa um comentário aí sobre as suas referências de jogos. Você também prefere jogar sozinho ou prefere multiplayer? Estou disponibilizando o link do repositório do GitHub com meu teste de multiplayer. Caso você se interesse em dar uma olhada ou utilizar, fique à vontade. Você também pode mandar comentários se tiver alguma dúvida. Próximo devlog eu devo falar um pouquinho mais sobre a dinâmica do jogo em detalhes e mostrar um pouco da parte visual e como adicionar um pouco de feedback muda completamente a sensação de quem está jogando. Bem, se gostou, se inscreve, taca o like que a gente volta em algumas semanas. E se quiser acompanhar mais de perto, você pode me seguir no meu Twitter, eu posto lá quase todo dia, beleza? É isso aí, um abraço!